Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As decisões precipitadas de Davi não afastaram Deus dele. Deus não se afastou de Davi, apesar das decisões precipitadas dele. Vamos comentar algumas dessas decisões. Como Davi, Paulo também tomou muitas decisões precipitadas. E Deus continuou usando Paulo. Nós não devemos criticar os grandes líderes. Eles têm motivos que a gente não conhece. E mesmo a cabeça dura deles, a obstinação deles, também Deus usa. Então tome cuidado quando criticar líderes, homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Eles têm os motivos e as razões. Pessoas que dão fruto, que cuidam de muitas outras vidas, pessoas que têm uma responsabilidade grande na obra de Deus, pessoas que se dedicam integralmente à obra de Deus, têm seus motivos. E mesmo naquilo que nós entendemos como sendo obstinação, uma cabeça dura deles, mesmo assim, Deus os usa e não se afasta deles. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Comece a pensar nisso para você não ficar desprezando ou falando mal de um líder que foi chamado, ungido por Deus e cuida da obra de Deus e dá frutos e se dedica e tem responsabilidades grandes. Não fale mal de uma pessoa assim. Se você não entender o que essa pessoa está fazendo, Deus entende. Então vamos comentar sobre o Davi. Quando ele começou a ser perseguido pelo rei Saul, inicialmente ele não conseguiu entender, mas Deus dizia a ele: eu só estou fazendo o bem, por que ele está me querendo fazer o mal? Depois, certamente, Davi foi entender que era uma espécie de inveja que o Saul tinha dele, e ele não conseguia entender: Senhor, eu estou humilde, fazendo o meu trabalho, me dedicando com toda a fidelidade, e ele está com raiva de mim, só querendo me prejudicar e depois matar. Senhor, eu não estou entendendo. Mas depois ele começou a aceitar a realidade. Inicialmente a gente ora: Senhor, muda a realidade. Eu não estou gostando disso, essa pessoa, isso, aquilo, o trabalho, o ambiente. Manifesta o teu poder, muda. A gente ora, e Deus não muda a situação. Então, aí nós temos que mudar a nossa cabeça. Nós é que temos que nos adaptar à situação. De vez em quando, a gente encontra homens e mulheres, muito mais mulheres, insatisfeitas com o marido. Eu não aguento mais, eu vou me separar, o marido é isso e aquilo. Pois é, eu costumo dizer, olha, primeiro, assuma a realidade. O seu marido é assim. Você quer que ele mude para melhor, mas ele também pode mudar para pior. Ele pode piorar ainda mais. Não está em você mudar o marido, como não está no marido mudar a mulher. Ela pode melhorar, mas pode também piorar. E se ela piorar, a vida vai acabar para você? Se o seu marido piorar, a vida vai desmoronar para você? Não. A sua felicidade não depende do marido, depende de você e Deus. Se você aceitar aquilo como uma realidade, como um fardo que você tenha que levar, aceitar como uma coisa inevitável, você vai buscar de Deus a saída. Você tem um vizinho ruim que bota som alto, que fala palavrão, que faz um monte de coisa que você não gosta. É claro que quem é crente ora para Deus tirar o vizinho dali, mas Deus não tirando o vizinho, e aí? Você tem que se adaptar. Procure se adaptar. Quando o som fica alto, procure fechar a janela da sua casa, coisa parecida, para você não ouvir. Se adapte à situação. Se você não pode mudar a situação, se adapte à situação. Se adapte.
o Davi começou a entender isso e se adaptar e disse, bom, eu não mudo a cabeça do rei Saul, então eu vou me proteger, me livrar, achar o meu caminho. Inicialmente, Davi pensava em se proteger, mesmo estando perto de Saul. Até que, quando o rei Saul, por 2 vezes, pegou a lança e tentou matar Davi direto, ele entendeu, não dá mais para ficar perto. Eu vou ter que me afastar. E começou a fugir. Agora, fugir para onde? Fugiu para a casa dos profetas, lá em Ramá, para o profeta Samuel, mas viu que ali também não era lugar, porque o Saul também foi para lá. Deus operou, mas o Saul descobriu, ele viu Davi que não podia estar ali. Ele pensou precipitadamente, não ouviu Deus. Ele pensou, eu vou passar para os filisteus. Foi lá para o Aquis, rei de Gate, no capítulo 21 de 1 Samuel. E não adiantou. Ele nem conseguiu falar com o rei Aquis, por pouco não morreu. Ele teve que usar de um estratagema para se fingir de maluco para escapar da morte. E viu que não era solução. Aí ele veio para ajudar, fazer o quê? Mandou avisar aos parentes dele, amigos, que ele estava refugiado ali numa das cavernas do Mar Morto. O Mar Morto tem muitas cavernas. E ele achou uma lá, chamada Caverna de Adulão, e ficou por ali. E dia a dia saía para caçar animaizinhos assim, para ele comer, qualquer coisa assim. Mas começaram a chegar parentes e amigos que estavam também com medo de Saul, ou com medo da situação, endividados e pessoas amarguradas, e se juntaram com Davi. E foram com ele inicialmente, cerca de 400 pessoas. Ele passou algum tempo com eles. Eu não tenho nada para dar para vocês. Se vocês querem ficar comigo, tudo bem. Se vocês sentem firmeza de estar junto a mim, amém. Mas vamos sair por aí de noite, se a gente não puder sair de dia, vamos sair de noite para arranjar alguma comida por aí, caçar alguma coisa de comer. Foi uma época de grandes necessidades, fome, mas de grande aprendizado. Davi se tornou líder daquele grupo e começaram a vir mulheres também e crianças. Ele disse, agora não dá mais. A gente daqui não consegue fugir com mulheres e crianças e... Então passou para o outro lado, tudo isto sem pedir direção a Deus. Para o outro lado do Mar Morto, onde era Moabe, onde a bisavó dele, Ruth, nasceu, e ele lá em Moabe conseguiu boas graças do rei de Moabe e pediu a ele, olha, o rei de Moabe, eu estou fugindo de Saul, não sei o que fazer, meu pai, minha mãe, será que podem ficar aqui? Naquela época, todo o país gostava de habitantes, eles queriam mais pessoas, eram mais pessoas para trabalhar, para lutar, para defender, e eles gostavam. Então, o rei de Moabe concordou, e Davi estava muito bem com o rei de Moabe. Porém, o Senhor falou para ele, eu não quero você aqui. Aí sim, agora Deus tomou iniciativa, mandou um profeta, eu não quero você aqui. Volte para Judá, lá para o meio do fogo, lá no bosque de Herete. Vá lá, porque você vai ser perseguido e eu quero você lá. E a história continuou. Davi tomou algumas decisões em obediência a Deus. Quando Deus dava liberdade, Davi tomava decisões da cabeça dele. Ele não tinha direção, também não perguntou, ele tomou decisões da cabeça dele, pensando que estava fazendo o melhor. E Deus não se apartou dele. E Deus não castigou Davi por aquilo. Esse é um princípio muito importante. Meu irmão, você tem direção de Deus, obedeça. Você não tem direção de Deus, entregue seu coração ao Senhor, faça o melhor, diga, Senhor, eu estou pronto a mudar, mas eu estou achando que isso é o melhor, então eu vou fazer isso. Se Deus quiser falar, ele vai falar, como mandou o profeta Natã, aliás, dessa vez foi o profeta Gade, para trazer uma mensagem para ele. E Davi, então, recebeu a palavra de Deus. Nós temos essa liberdade. Algumas vezes Deus fala
claramente mandando. Algumas vezes, Deus permite que a gente tome decisões. E nessas decisões de Davi, algumas precipitadas e erradas até, logicamente erradas, mas Deus estava com ele, escrevendo certo por linhas tortas. E aquela experiência de Davi foi muito útil. Ele aprendeu muito, sofreu, passou fome, dificuldades, mas foi aprendendo. Deus estava trabalhando a formação de um grande líder, passando pelos apertos. Meu irmão, você está passando por apertos, aprenda que Deus quer o melhor para você. Se você é de Deus, de todo o coração, e está nesse propósito de fazer a vontade de Deus, ainda que você tome decisões erradas, Deus vai dirigir você para o melhor, porque Ele vê a sinceridade do seu coração. Mas se você quer o mundo, o que você quer é dinheiro, é glória humana, casa boa, conforto dentro de casa, aí é diferente. Mas se você quer o Senhor acima de tudo, Deus vê o seu coração sincero, então, ainda que você erre, Deus vai corrigir, Deus vai enviar direção, orientação e pessoas para ajudar você. Deus conhece o nosso interior, que você seja uma pessoa que ame a Deus acima de tudo, e aí Deus vai dirigir você e Romanos 8:28 vai se cumprir.